O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu espero em sua palavra. Hosana, ó Senhor, vem me salvar. Aleluia, 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 aleluia. Podemos sentar. Hoje é um dia especial, como falamos no começo. O Dia dos Pais. É o primeiro nosso Pai é Deus. E é dele que
podemos aprender, devemos aprender o que é a paternidade. É claro que nesse tempo existem muitas feridas quando se fala a palavra pai. Existem até pessoas que não gostam desta palavra, pessoas que não conseguem rezar o Pai Nosso que estás no céu, porque quando se pronuncia esta palavra pai, elas se lembram de coisas tristes e ruins. Mas não podemos nós olhar para o exemplo negativo. Se queremos entender a paternidade, precisa olhar para a fonte da paternidade, que é Deus. É aí que precisamos aprender. E nesta terra, todos têm a sua luta, e é bom não julgar ninguém. É bom a gente se perguntar, como é que eu vivo isso? Aqui a Missão Belém é feita muito, e sobretudo de homens, com todo respeito das mulheres, que graças a Deus estão aqui, mas eu quero dizer que o discurso de hoje é muito adequado a nós, a quem está nos acompanhando nas casas de acolhida online. Nós, homens, temos uma missão especial de Deus de trazer para esta terra, de maneira concreta, palpável, ao alcance de todos, a paternidade de Deus. Somos um pequeno, imperfeito reflexo da paternidade de Deus. Ou melhor, estamos nos esforçando de olhar para Deus, para trazer para cá, para esta terra, para a nossa vida, o nosso dia a dia, os nossos relacionamentos, trazer a paternidade de Deus, a paternidade de Deus. Olhando para a primeira leitura, nós temos uma fotografia de Deus muito importante. Elias queria encontrar a Deus, teve um encontro com Deus. Deus falou para ele: vai lá, sobe na montanha, entra na gruta e eu vou passar. Como também Moisés teve a mesma experiência. Então Elias, naquela gruta, escuta um vento impetuoso, um vento forte que quebra até as rochas da montanha. Mas Deus não estava no vento, Deus não estava no furacão, Deus não estava na violência daquela tempestade. Atenção, que isso é muito forte, porque às vezes a gente pensa em Deus como se fosse um furacão que mata todo mundo. Deus não estava no furacão violento. Aí depois deste vento houve o fogo. Também existem pessoas, vou falar uma linguagem que todo mundo me entende, que fala: queima, Senhor, queima. Não é assim? Só para vocês me entenderem. Então, Deus não estava no fogo. Deus não queima ninguém. No máximo, é nós que nos queimamos com as nossas experiências negativas. Mas Deus não estava no fogo. Depois veio o terremoto. Terremoto, como alguém pensa, veio um vento, um terremoto, sacudiu a árvore, caiu quem tinha que cair, só sobrei eu. Aí só sobrou eu. Também Deus não estava no terremoto. Aí veio uma brisa suave. Esta famosa, importante brisa suave, que é algo muito agradável, muito confortável, sobretudo no ambiente de Israel, um ambiente que é uma terra onde o sol castiga, é forte. Então uma brisa suave é o que de mais gostoso tem. E olha um pouco, agora volto a falar a linguagem nossa da Missão Belém, que todo mundo me entende. O que você procurava antigamente? Não era uma brisa, não? Então, pensa bem que a verdadeira brisa é a brisa de Deus, que corta todas as outras brisas do mundo. Estou falando uma linguagem para a nossa Missão Belém, acho que outros não vão entender, mas
É importante entender que o prazer de Deus, a alegria de Deus, o preenchimento de Deus é a verdadeira brisa da vida. Deus está no que te dá alegria verdadeira. Deus é a fonte da nossa alegria. Deus é a fonte da nossa vida. Feliz de quem compreende isso. Aí não vai procurar coisas que não prestam, drogas e coisas que nunca vão dar a brisa que Deus dá, esta brisa suave. Este é Deus, como Elias, segundo a experiência de Elias, como Elias nos apresenta. Atenção, porque volta para nós. Deus não está na violência de um furacão. Deus não está, um pai que é um fogo devorador, Deus não está nele. Um pai que é um terremoto que sacode e que desestabiliza tudo, Deus não está neste pai. Como eu vou ser pai? Como eu vou ser um reflexo da paternidade e da força de Deus? Atenção que a força, ela se expressa na suavidade. Na suavidade, no cuidar. Deus cuida. Esta é a palavra-chave. Deus cuida com aquele amor que precisa. Quando precisa de força, tá bom. Mas a força, ela vem para servir o amor, não vem para outras coisas. A violência sempre foi estúpida e não serve de nada, não é Deus. Atenção, porque quem tem pavio curto deve se lembrar muito disso, que Deus não é pavio curto. Deus é lento nas punições, tem um respiro. A palavra de Deus fala que Deus tem um respiro longo. Antes de dar punição, tem um respiro longo, tem uma longa paciência. Deus é abundante na sua paciência. Esse é Deus. Aí depois, como eu falei no começo, São Paulo nos mostra um outro rosto de Deus que nos ama apaixonadamente e com um desejo que a gente nem pode imaginar. Deus está disposto a descer no nosso mundo. Ele se encarnou, Jesus, o Verbo, o Filho do Pai, o Filho de Deus, se encarnou no meio de nós, se tornou uma audição por nós. Até onde Deus chega? E olha que quando Jesus morreu na cruz, o Pai lá em cima experimentou a mesma coisa. Imagina um pai ver o filho morrer. Um pai que tem um coração grande, o coração de Deus. Compreende que a segunda leitura, apresentando o coração de Paulo, que está disposto a ficar amaldiçoado desde que os outros se salvem, é exatamente o que Deus fez. Ele se tornou uma maldição por nós na cruz. O que eu estou disposto a viver? O que estou disposto a fazer para salvar quem Deus me confia? Outro rosto importante de Deus. E o terceiro rosto, o Evangelho nos mostra, assim, é muito, muito bonito, as tempestades da vida. Este lago de Genesaret, este lago de Tiberíades, este famoso lago chamado mar, mas era um lago grande, mas é sempre um mar. Ele era castigado por ventos muito fortes. Então, o barco de repente saía e na metade deste lago se desencadeava uma tempestade muito grande, muito forte. E Jesus vem nesta tempestade, acalma, sabemos bem o que aconteceu, acalma os apóstolos, sou eu, não tenha medo. Aí Pedro sempre é sempre o primeiro, mas se és tu, manda que eu caminhe sobre as águas. Ele consegue até caminhar sobre as águas, até que Pedro fixa os olhos em Jesus, ele consegue caminhar sobre as águas. Olha a força
que Deus dá ao ser humano, até caminhar sobre as águas e desafiar qualquer tempestade. E depois que Jesus salva Pedro, entra no barco, comanda o mar, acalma-se e o mar se acalma. Este é também outro rosto da paternidade, que acalma, que é uma segurança. É uma segurança, é uma força a serviço da nossa fraqueza. Esta é a paternidade. Então hoje, no Dia dos Pais, nós vamos pedir estas características, sobretudo para os homens, e as mulheres têm o Dia das Mães, então, mas sobretudo para os homens, pedir esta graça, que possamos ser um reflexo de Deus nesse mundo de hoje e preencher este vazio. Hoje o mundo, quer dizer a vida de muitos, até o coração de muitos, até o nosso coração, está como que uma mágoa, como que um vazio. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Muitos de nós nem conheceram o pai. Muitos de nós prefeririam não tê-lo conhecido, tem lembranças negativas. Então, hoje, nós somos chamados a preencher este buraco no coração de muitos. É um chamado, é uma missão. Atenção, que ser homens é uma missão. Deus nos fez homens, assim como fez as mulheres, nos fez com uma missão. A missão do homem, do pai, é manifestar a paternidade de Deus, como também a missão das mulheres é manifestar a maternidade de Deus, que iremos meditar uma outra vez, ou a maternidade de Nossa Senhora, é mais fácil para visualizar. Mas hoje nós somos chamados a encarnar, a interiorizar e manifestar a paternidade de Deus, ser fortes e suaves, cuidar. A característica maior da paternidade é cuidar de quem é frágil, amparar quem precisa. Numa família, por exemplo, como é que fica uma família se tiramos o pai? Claro que as mulheres são guerreiras e vai para frente, mas como seria bom se tivesse esse pai que ampara, esse pai que permite a serenidade da família. Agora, se você não experimentou isso, você pode mudar esta história. Você pode quebrar esta cadeia, você pode ser diferente. Pode ser diferente. E seja pai aonde você está. Nós escolhemos o nome pai para os coordenadores das nossas casas. Não é à toa que escolhemos este nome. Assim. Então, quem é pai na Missão Belém, exerça a paternidade. E quem não é, seja igualmente. Você pode até ser um pastor. O que é um pastor senão o pai? Estou usando a linguagem de novo da Missão Belém, pai, servo, pastor. Mas qualquer um de nós, fosse até uma pessoa que entrou na triagem hoje, no momento em que ele estende a mão e ajuda um novo que chegou, no momento em que mostra como é a casa, no momento que dá faça uma conversa, isso é ser pai, é ser pai. E é aqui que está o alicerce da Missão Belém, entende? Náufrago salvando náufrago, significa o que estamos todos meio daquele jeito, porém eu posso salvar quem está atrás de mim. Não sou um campeão de natação, porém posso ajudar de alguma forma quem está atrás de mim. Esta é paternidade. Então que seja esta a nossa vida hoje, o nosso dia, a nossa alegria. Também, sobretudo, repito, agradecer a Deus, nosso Pai. Nosso Pai. Não dá para falar tudo numa homilia, mas faça esta experiência, sobretudo quando você precisa. Claro, o que serve um pai? Para pedir ajuda, não é? Não é isso. Então,
faça esta experiência, se confie a Deus, a este Pai querido, faça a tua parte, não estou endeusando a preguiça, não, faça a tua parte, mas existe muita coisa que a gente não consegue fazer, muita coisa que a gente não consegue alcançar. É o momento de lançar em Deus toda a nossa preocupação, porque Ele é um Pai que cuida de nós. Amém.